minha namorada e eu concordamos em dar um presente de Natal compartilhado para o meu enteado e meus filhos, e combinamos que ele ficaria na casa dela para que todos pudessem usar. Mas tudo começou a desmoronar quando deixei meu filho mais novo levar o presente para a casa da mãe dele. Isso deixou meu enteado furioso, e ele exigiu que eu mandasse trazer de volta, mas eu recusei e disse que ele teria que esperar. A situação não se acalmou e acabou explodindo quando os dois saíram no soco. Agora minha namorada me expulsou de casa, meu enteado não quer mais nada comigo e até meu relacionamento com meus filhos está estranho. Então, eu sei como o Reddit reage a esse tipo de coisa, e já estou esperando ser massacrado, mas vou ser honesto aqui e dizer o que penso. Eu, homem de 49 anos, estou namorando minha namorada, Lisa, de 46 anos, há cerca de 3 anos. Estamos morando juntos há 1 ano e meio. No geral, tem sido bom. Ela é paciente, gentil, cozinha muito bem e se dá bem com meus filhos, ou pelo menos tenta. O filho dela, Tyler, de 17 anos, porém, sempre foi mais complicado. Tyler não é um garoto ruim, só não é muito fácil de se conectar. Ele fica muito na dele, quase não fala e, às vezes, honestamente parece que ele simplesmente não me quer por perto. Desde o primeiro dia, tentei incluí-lo em tudo. Noites de cinema, churrascos, até ajudei ele a tirar a permissão para dirigir. Mas, não importa o que eu faça, ele mantém essa barreira. Eu entendo. O pai dele não está presente, e eu não estou tentando substituí-lo, mas também não sou um vilão. Tenho 2 filhos, Jake, de 23 anos, e Ethan, de 17 anos. Eles não moram comigo em tempo integral. Ficam com a mãe, mas vêm aqui com bastante frequência. Os dois adoram videogame, especialmente Ethan. Nós nos aproximamos muito através dos jogos ao longo dos anos, e é uma das poucas formas de mantermos uma relação próxima desde o divórcio. Enfim, com o Natal chegando, Lisa e eu concordamos em dar um presente grande conjunto para os meninos. Como todos já são praticamente adultos, decidimos fazer algo divertido em vez de vários presentes pequenos. Ethan vinha implorando pelo novo Xbox há meses, e Jake já estava juntando dinheiro para comprar um. Tyler comentou casualmente que alguns amigos queriam que ele tivesse um para jogarem online juntos. Pensei, pronto, vitória fácil. Vamos juntar o dinheiro e comprar um para os 3 dividirem. Um sistema, 3 nomes na etiqueta. Tudo certo. Lisa se ofereceu para pagar metade em vez de dividir em 3 partes iguais, o que achei um pouco exagerado, considerando que o filho dela era o menos interessado em videogames dos 3, mas ela insistiu, dizendo que o console ficaria na nossa casa, então Tyler deveria sentir que ele também era parcialmente dele. Não discuti. Chega a manhã de Natal. Embrulhamos o presente, colocamos o nome dos 3 garotos e fizemos a surpresa na sala. As reações foram exatamente como esperado. Jake e Ethan ficaram empolgadíssimos, especialmente Ethan, que praticamente abriu e configurou o console na hora. Tyler foi mais discreto. Agradeceu e abraçou Lisa, mas não parecia tão animado. Achei que fosse apenas o jeito dele, mais fechado, tímido, sem muita energia. Ele nem olhou para a configuração quando os meninos começaram a instalar tudo naquela tarde. No dia seguinte ao Natal, Jake e Ethan estavam voltando para a casa da mãe. Perguntaram se podiam levar o Xbox com eles, e eu disse, claro. Fazia sentido que eles usassem mais do que Tyler. Honestamente, não era como se estivesse fixado na sala de entretenimento ou algo assim. Eles arrumaram o console junto com os jogos que ganharam e foram embora. Mais tarde naquela noite, Tyler entrou na sala e viu que o Xbox tinha sumido. Pelo visto, ele havia comprado alguns jogos naquele mesmo dia usando cartões presente que recebeu de parentes. Ele subiu para perguntar a mim e a Lisa o que tinha acontecido. E é aqui que talvez eu tenha lidado mal com a situação. Ele parecia irritado, mas, em vez de perguntar calmamente o que houve, começou dizendo, onde está o meu Xbox, o que já me irritou. Tipo, seu Xbox? Com licença. Eu disse que não era o Xbox dele. Que era um presente compartilhado entre ele e os meninos, e que eles levaram para jogar na casa da mãe por um tempo. Ele ficou na defensiva e disse que todos os jogos que comprou também tinham sumido. A princípio, achei que ele estivesse inventando isso. Honestamente, eu nem sabia que ele tinha comprado jogos. Perguntei, tem certeza de que deixou eles lá? E ele disse que eu estava insinuando que ele era mentiroso. Tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco dismissivo, mas ele estava sendo dramático. Então começou a falar que os amigos estavam esperando para jogar online com ele, que tinha feito planos, e eu só pensava, desde quando você liga para videogames? Você nunca tocou no meu PS4 antigo. Nunca demonstrou interesse antes. Agora, de repente, isso virou sua personalidade inteira. Mandei ele relaxar e disse que ainda tínhamos o Xbox 360 velho no armário, caso quisesse jogar alguma coisa. Poderíamos ligar para ele até resolvermos a situação. Ele olhou para mim como se eu tivesse chutado o cachorro dele. Nesse ponto,
Começou a reclamar sobre como era injusto Lisa ter pago metade e eu simplesmente deixar meus filhos levarem tudo sem perguntar. Eu disse que pagaria a parte da Lisa e ainda reembolsaria os jogos que ele comprou. Achei isso razoável, mas aparentemente não era. Ele disse que não era sobre dinheiro e que o Xbox e os jogos eram parcialmente dele e deveriam ser devolvidos. Eu disse não, e aqui está o motivo. Se eu ligar para Jake e Ethan e disser que precisam empacotar tudo e trazer de volta porque Tyler ficou magoado, eles vão achar que estou escolhendo o filho dela em vez deles. E, sinceramente, essa é uma briga que não quero comprar. Eles já acham que eu me dobro demais tentando manter a paz nessa família misturada. Ficariam irritados, e eu não quero prejudicar meu relacionamento com eles só para cuidar do súbito interesse do Tyler por videogames. Foi aí que ele me chamou de egoísta. Disse que eu só me importava com meus próprios filhos e nunca considerava ele ou os sentimentos dele. E, honestamente, isso doeu, porque eu tentei incluir ele em tudo. Fiquei calado quando ele me ignorava ou me tratava com frieza. Tive paciência, mas nunca parece ser suficiente. Ele sempre encontra algum motivo para ficar ofendido ou distante. Lisa tentou conversar comigo em particular naquela noite, mas eu disse a mesma coisa. Não vou entrar em guerra com meus filhos por causa de um console. Ofereci pagar tudo que Tyler perdeu. Ela disse que entende, mas agora está presa no meio disso porque Tyler está andando pela casa emburrado e mal falando com qualquer um de nós. Hoje de manhã, Tyler desceu claramente ainda furioso e me disse diretamente que eu precisava trazer o Xbox e pelo menos os jogos dele de volta ou substituir tudo completamente. Eu respondi, olha, eu entendo que você esteja chateado, mas você não pode sair fazendo exigências assim. Ele disse, se você não fizer nada, vou falar com a minha mãe e garantir que alguma coisa seja feita. Eu falei que ele estava sendo mimado e ingrato. Sério, que garoto recebe um terço de um console de $500 e age como se tivessem roubado dele? Ele saiu batendo a porta como em um ataque de birra. Nem respondi. Achei que ele fosse esfriar a cabeça. Mas agora Lisa está dizendo que ele não para de mandar mensagens do quarto afirmando que roubei a propriedade dele e entreguei para outras pessoas, o que é ridículo. Ninguém roubou nada. O Xbox foi um presente. Um presente conjunto, não destinado a um único garoto. E, sendo sinceros, se ele queria tanto assim, talvez devesse ter demonstrado isso antes de o console sair da casa. Lisa está no meio disso tudo, e eu entendo. Mas ela fica pisando em ovos tentando permanecer neutra, e isso só piora as coisas. Ela disse, talvez devêssemos pedir para os seus filhos trazerem de volta por um tempo só para mostrar ao Tyler que ele está sendo ouvido. Não. Eu disse claramente que não vou fazer meus filhos se sentirem culpados e abrirem mão de algo que realmente estão usando só porque Tyler decidiu de repente que aquilo era importante para ele. Ele teve 24 horas para tocar no console antes de ele sair daqui. Nem pegou no controle. Mas agora é dele. Também falei, não vou comprar um segundo Xbox só para evitar esse clima estranho. Isso não ensina nada para ninguém. Meus filhos não fizeram nada errado. Eles levaram algo que receberam de presente. Disse que pagaria os jogos do Tyler e até oferecia um cartão presente digital para ele baixar novamente os títulos que comprou. Ainda assim, não foi suficiente. E agora Tyler está espalhando que eu favoreço meus filhos e não me importo com ele. Que usei o dinheiro da mãe dele para comprar algo para minha família. Que absurdo. Em primeiro lugar, Lisa se ofereceu para pagar metade. Eu não pedi. Ela queria que Tyler se sentisse incluído. Mas isso não significa automaticamente que ele é dono de metade do console. Não é assim que presentes funcionam. Nem é mais sobre o videogame neste ponto. É só mais um motivo para ele agir como vítima e me transformar no vilão. E essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ano passado, fizemos uma viagem para a praia. Eu paguei o Airbnb. Lisa cobriu comida e combustível. Os meninos foram também. Uma noite pedimos pizza e meus filhos chegaram primeiro. Tyler apareceu mais tarde, viu que só tinha uma fatia do sabor favorito dele e surtou. Disse que nunca pensamos nele, que ninguém guarda nada para ele e saiu irritado. Sempre é alguma coisa. Todo pequeno inconveniente vira uma acusação. Estou cansado desse padrão duplo. Quando meus filhos estão aqui, faço questão de incluir Tyler, mas quando Tyler age de forma passivo-agressiva ou nos trata friamente, todos esperam que demos espaço e sejamos compreensivos. É exaustivo. E agora eu sou o idiota porque não mandei meus filhos empacotarem o Xbox e devolverem como se fosse um item alugado. Só para constar, liguei para Jake no dia seguinte para saber como estavam aproveitando o console e mencionei a situação em casa. Jake disse que, se fosse realmente um problema, poderiam devolver, mas falou de um jeito que deixava claro que isso mudaria a dinâmica entre nós. Ele ficaria ressentido comigo por ceder. Ethan ficaria furioso. Ele mal teve tempo de usar desde que abriu a caixa.
E eu simplesmente não vou sacrificar meus próprios filhos quando eles não fizeram nada errado. Lisa continua dizendo que não é sobre o Xbox. E talvez realmente não seja. Talvez seja sobre o fato de Tyler nunca ter me aceitado naquela casa. E agora qualquer desculpa serve para explodir tudo. Não sei. Mas não vou obrigar meus filhos a abrir mão de um presente só para agradar alguém que não ligava para ele até o momento em que deixou de estar na frente dele. Tentei ser justo. Ofereci pagar. Escutei, mas não vou pedir desculpas por isso. Meus filhos ganharam um presente que os deixou felizes e levaram para casa para usar. Ninguém proibiu Tyler de participar. Ele simplesmente nunca apareceu para isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você continua agindo como se estivesse sendo razoável, mas está completamente cego para o seu favoritismo. Seus filhos perguntaram se podiam levar o Xbox. Legal. O Tyler teve alguma voz nessa decisão? Ou simplesmente presumiram que, porque você aprovou, o terço dele não importava? E sim, ele não jogou imediatamente. Ele é um adolescente tentando dividir espaço com dois caras mais velhos que mal conhece. Você minimiza isso porque é conveniente para a sua narrativa. E eu adorei essa chantagem emocional manipuladora de não vou entrar em guerra com meus filhos. Que guerra? Você é o adulto. Diga os fatos. O console foi comprado como um presente compartilhado para 3 pessoas, e uma delas não concordou que ele fosse retirado da casa. Você não está tentando evitar uma guerra. Está evitando dizer não para os seus filhos. E essa frase de não vou comprar um segundo Xbox para evitar um clima estranho. Ah, claro, isso é engraçado considerando que você está literalmente deixando o clima estranho apodrecer a sua casa inteira. Nem é sobre o console. Você vem desrespeitando o lugar do Tyler naquela casa há um bom tempo, e agora tudo explodiu. Você é o babaca. Comentário 2. Você é o babaca. E nem daquele jeito você é sem noção. Você está escolhendo ativamente o caminho de menor resistência porque isso protege o seu conforto. Vamos cortar essa conversa de eu me ofereci para pagar. Isso não é generosidade. É uma tentativa de comprar sua saída da responsabilidade. Você está tentando resolver tudo com dinheiro porque sabe que o que fez foi sujo. Você deixou seus filhos levarem algo que sua namorada ajudou a pagar e que era para ficar na casa dela. Ponto final. E não haja como se o desinteresse do Tyler fosse uma permissão moral para passar por cima dele. Ele nem tocou no controle. Ah, por favor. Isso é como roubar o jantar de alguém e dizer, e bom, ele ainda não estava comendo. Ele comprou jogos com o próprio dinheiro. Ele tinha expectativas, e você pegou ele de surpresa. Honestamente, parece que você está tentando pintar o Tyler como frio e ingrato para justificar porque não se sente culpado. Mas o que eu vejo é um garoto que claramente vem sendo deixado de lado dentro da própria casa e finalmente explodiu porque, pela primeira vez, teve algo que parecia ser dele. E você deixou seus filhos arrancarem isso dele sem pensar 2 vezes. Comentário 3. Eu entendo que você achou que estava fazendo a coisa certa ao tentar manter a paz entre seus filhos e o filho da sua namorada e evitar drama. Mas aqui está o problema: manter a paz não é a mesma coisa que ser justo. Você deixou seus filhos saírem com um presente compartilhado. E tentou consertar as consequências com dinheiro em vez de responsabilidade. Acho que você vem evitando um problema mais profundo. Você não enxerga Tyler como um dos seus filhos. Você vê seus filhos como os seus e ele como o dela. E essa linha invisível é o motivo de tudo isso ter explodido. Não é sobre o Xbox, cara. É sobre o que ele representava. Um raro presente compartilhado. Um gesto simbólico de que talvez Tyler não fosse apenas o estranho da casa. E então você tirou isso dele. Você não é um monstro. Só está cometendo o mesmo erro que muita gente em famílias misturadas comete: assumir que neutralidade é o mesmo que justiça. Não é. Às vezes, ser justo significa deixar as pessoas desconfortáveis, inclusive os próprios filhos. E você não estava preparado para fazer isso. É por isso que está recebendo tantas críticas agora. Você é o babaca. Atualização. Certo. Claramente, a maioria de vocês já decidiu o que pensa. E eu não estou aqui para discutir com estranhos da internet sobre o quanto eu sou horrível ou se sou o próprio diabo. Mas, como pediram atualizações, aqui está. Vamos esclarecer uma coisa logo de cara. Não, eu não vi a luz nem tive uma enorme mudança de coração. Ainda não estou convencido de que eu estava errado. Dito isso, a situação piorou, não por causa do Xbox em si, mas porque as pessoas envolvidas decidiram transformar isso em algo muito maior do que seria minimamente razoável. Então, depois que toda a situação do Xbox explodiu, achei que as coisas iam simplesmente esfriar com o tempo. Dei ao Tyler um cartão presente digital para cobrir os jogos que ele alegava serem dele e imaginei que isso resolveria tudo. Mas não. Isso não foi suficiente.
Ele começou a dizer para a mãe que eu estava roubando dele e permitindo que meus filhos intimidassem ele. O que é engraçado, aliás, porque o que aconteceu em seguida foi que meu filho mais novo, Ethan, postou uma foto da configuração do Xbox deles no story do Instagram com a legenda: "Parece que o chorão perdeu a guerra do console." Olha, foi infantil? Claro. Mas é um garoto de 17 anos fazendo uma piada, não um crime federal. E ele nem mora aqui para eu disciplinar. Eu não apoiei, mas também não vou dirigir até a casa da mãe dele para cortar a internet dele por estar sendo sarcástico. Tyler viu aquilo e surtou. Ficou andando pela casa batendo portas, resmungando coisas baixinho. Finalmente, ouvi ele chamar Ethan de filhinho mimado do caralho que ganha tudo de mão beijada. Aí foi demais. Disse que ele tinha passado dos limites e o deixei de castigo. Nada de videogame, nada de sair com os amigos e celular bloqueado depois das 22 horas. Consequências normais. Lisa explodiu. Disse que eu não tinha direito de castigar o filho dela, que nós não somos casados e que ele tecnicamente não é meu enteado, então eu não deveria agir como se tivesse autoridade sobre ele. Lembrei a ela que estamos morando juntos há mais de 1 ano e que tenho participado do dia a dia do filho dela esse tempo todo. Mas agora, porque não sou legalmente ligado a ela, tenho simplesmente que aceitar tudo calado? Discutimos por horas. Ela disse que não estava me desautorizando, mas deixou claro que não concordava com o castigo e que não iria aplicá-lo, o que acabou destruindo completamente o propósito da punição. Eu disse que, se eu sou apenas um inquilino ali sem voz sobre o que acontece, então talvez devêssemos parar de fingir que isso é uma parceria. Eu ainda estava remoendo isso quando Jake, meu filho mais velho, apareceu naquele fim de semana e deixou o Xbox aqui sem dizer muita coisa. Disse que não queria ficar no meio dessa situação e só queria que as coisas se acalmassem. Eu não pedi para ele fazer isso. Não queria que ele fizesse isso. Honestamente, fiquei irritado. Ele cedeu a uma pressão que nem deveria existir. Agora Tyler anda pela casa como se tivesse vencido. Toda vez que me vê, fica com aquela energia arrogante. Não diz uma palavra. Apenas olha através de mim como se estivesse esperando que eu pedisse desculpas ou desistisse. E então, sim, cerca de 1 semana depois eu comprei um Xbox novo só para Ethan. Não fiz um grande espetáculo disso. Usei nossa conta conjunta e paguei com meu próprio dinheiro. Não contei para Lisa porque sabia que ela faria drama. E, claro, ela viu a confirmação da compra e surtou. Ela exigiu saber por que eu tinha feito algo pelas costas dela usando a conta conjunta para uma compra daquelas. Eu disse que não era grande coisa, que fui eu quem pagou. Não é como se tivesse usado o cartão dela. Então ela disse que o problema não era o dinheiro, mas o princípio da situação. Eu respondi: tudo bem, se é pelo dinheiro, eu reembolso a conta conjunta e encerramos isso. Ela disse de novo que não era sobre dinheiro, algo que ouço muito nesta casa. Mas então soltou um comentário atravessado dizendo que ganha mais do que eu de qualquer forma e que eu ajo como se essas compras fossem um enorme sacrifício quando, na verdade, não são. Isso me atingiu em cheio. Lembrei ela que só porque ela ganha mais não significa que eu não faça a minha parte. Eu pago as contas de serviços, cuido da manutenção dos carros, faço o trabalho no quintal e resolvo os reparos da casa. Mas aparentemente nada disso importa quando alguém tem um salário maior. Isso virou outra discussão enorme em que ela basicamente disse que está cansada de viver em uma casa onde tudo parece 2 contra 1 e que eu faço o Tyler se sentir indesejado há meses. Perguntei o que exatamente ela espera que eu faça. Deixar o filho dela andar pela casa me chamando de nomes e conseguindo tudo o que quer sempre que faz birra? Aparentemente sim, porque qualquer outra coisa me transforma em um tirano. Ela terminou a conversa dizendo que eu deveria passar um tempo longe da casa, talvez ficar com familiares ou amigos por 1 ou 2 semanas. Disse que ela e Tyler precisam reiniciar a energia da casa. Eu respondi que pago contas ali e que não vou simplesmente desaparecer porque o filho dela não gosta de mim. No momento, ainda estou na casa, mas virou uma guerra fria. Lisa mal fala comigo, a não ser sobre compras ou contas. Tyler age como se eu fosse um figurante na minha própria vida. Anda pela casa com esse orgulho silencioso, como se tivesse me tirado do poder. Lisa está esperando eu sair ou ceder. E eu não fiz nenhum dos dois porque, sinceramente, não acho que fui eu quem destruiu tudo isso. Ainda defendo o que fiz. Gostar dos meus filhos e não querer decepcioná-los não faz de mim um covarde. Querer harmonia com meus próprios filhos não me torna egoísta. Muita gente aqui precisa crescer e entender que nem tudo é uma peça moral simples de preto no branco. Existem camadas nisso tudo. Enfim, ainda estou aqui deixando as coisas esfriarem. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o garoto anda pela casa como se finalmente tivesse me derrotado. Lisa transformou isso em um impasse, e agora estou preso em uma casa onde sou tratado como inimigo por fazer exatamente o que achei que um adulto responsável deveria fazer. Então acho que isso me torna um idiota de novo. Comentários do Reddit. Comentário 1.
cara. Você é muito babaca. E digo isso como alguém que normalmente quer ficar do lado do pai que só está tentando impedir todo mundo de enlouquecer. Mas isso não é sobre Tyler não jogar ou não ter demonstrado empolgação suficiente. Era um presente compartilhado. Sua namorada pagou metade dele entendendo perfeitamente que ele ficaria na casa dela para Tyler usar quando quisesse. Esse acordo era claro. Você quebrou esse acordo. Não importa se Ethan gosta mais de videogame. Não é assim que presentes conjuntos funcionam. Você não pode simplesmente redistribuir a posse com base em entusiasmo. E vamos ser sinceros, seu favoritismo pelo Ethan é gritante. No segundo em que ele foi passivo-agressivo online, você descartou aquilo como um garoto de 17 anos sendo sarcástico. Mas quando Tyler reagiu, ele levou o castigo. Você puniu a vítima e depois agiu surpreso quando Lisa não apoiou sua decisão. Você não quer uma casa justa. Você quer que Ethan se sinta seguro e confortável custe o que custar. E também, parabéns ao Jake. Pelo menos ele teve a decência de se afastar do drama. Isso é mais maturidade do que você demonstrou nesse post inteiro. Comentário 2. Você traçou uma linha na areia. Seus filhos de um lado, Tyler e Lisa do outro. O fato de Tyler não ter jogado o suficiente não importa. O presente não era um prêmio para quem acumulasse mais horas jogadas. Era um presente compartilhado, e metade dele foi paga pela mãe dele com o entendimento de que ficaria na casa dela. Você não desrespeitou apenas Tyler. Desrespeitou ela também. Depois, usou o dinheiro da sua parceira para comprar escondido outro console para seu filho porque não gostou que o primeiro tivesse sido devolvido. Isso é extremamente suspeito. Ela não está irritada pelo custo. Está irritada porque você mentiu. E com razão. Você não está agindo como parceiro. Está agindo como alguém que vê ela como uma conveniência financeira quando isso te beneficia. E também não vamos ignorar o fato de que Jake viu toda essa tensão e saiu da situação de maneira elegante. Isso é maturidade. Isso é empatia. Talvez você devesse aprender com seu filho mais velho em vez de continuar tratando tudo isso como um teste de lealdade. Você é o babaca. Comentário 3. Você não é o idiota porque ama seus filhos. Você é o idiota porque protege eles às custas de todo mundo ao redor. Você não tem nenhum terreno neutro. Toda vez que surge um conflito, sua prioridade automática é o não deixar meus filhos chateados. E olha onde isso levou você. Seu relacionamento está destruído. Sua namorada está furiosa. O filho dela te odeia. E agora você está agarrado a um quarto em uma casa onde ninguém quer falar com você. Tudo isso por quê? Por um console que já voltou para casa. E pare de agir como se Tyler estivesse comemorando uma vitória. Ele é um adolescente na própria casa vendo o namorado da mãe deixar ela ser passada para trás e depois sendo castigado por reagir. Você não precisa gostar dele, mas precisa respeitar o fato de que isso não é apenas uma disputa de poder. É um garoto tentando descobrir se a própria casa é emocionalmente segura para ele. E, neste momento, não é, porque você deixou claro que ele sempre ficará em segundo lugar. Você é o babaca. Atualização 2. Certo. Outra atualização porque as coisas pioraram mais do que eu esperava. E antes que alguém pergunte, não, eu ainda não vi a luz. Ainda não acho que sou esse monstro que todos estão pintando. Mas reconheço que as coisas oficialmente chegaram a um ponto muito ruim. Então, depois que Lisa ficou furiosa porque comprei um novo Xbox para Ethan usando nossa conta conjunta, que eu paguei, aliás, ela começou a tomar atitudes que sinceramente pareceram extremas. Primeiro, mudou as informações de login de tudo que usávamos juntos, conta do mercado, serviços de streaming, até as contas da casa que eu normalmente administrava. Simplesmente me avisou que, dali em diante, manteríamos tudo separado. Sem aviso prévio. Só soltou isso enquanto eu descarregava as compras do mercado. Fiquei irritado, mas não falei nada. Tudo bem. Se ela quer separar as coisas, então que seja. Aí veio o próximo problema, Ethan. Cerca de uma semana depois de o console voltar para casa, Ethan me disse que não queria mais ficar na casa da mãe. As coisas estavam tensas lá por causa do novo namorado dela. E, sinceramente, eu não vou deixar meu filho desamparado. Então deixei ele vir morar comigo e Lisa. Nada demais. Só que, para Lisa, foi um grande problema. Ela disse que eu nem perguntei, apenas assumi que tudo ficaria bem. E agora Tyler teria que dividir espaço com alguém com quem vinha brigando há semanas. Eu disse que não iria expulsar meu próprio filho como se fosse um cachorro só porque Tyler tinha problemas com ele. Desde a primeira noite em que Ethan chegou, a tensão foi imediata. Tyler mal falou durante o jantar. Ethan fez uma piada que Tyler não achou graça e pronto, silêncio absoluto.
No segundo dia, discutiram sobre quem podia usar a TV da sala de entretenimento. No terceiro, literalmente tive que separar os dois porque estavam gritando um com o outro. Um deles derrubou um banco e quebrou um copo de vidro. Ninguém se machucou, mas foi um caos. Então, no último fim de semana, eles chegaram a sair no braço de verdade na sala. Nem sei quem começou, mas Ethan empurrou Tyler. Tyler jogou alguma coisa nele e os dois caíram sobre o rack da TV e quebraram a porcaria do Xbox. O console novo que eu tinha comprado ficou com a entrada HDMI completamente destruída. Liz estava fora quando aconteceu. Eu parei a briga, gritei com os dois e mandei Ethan para o quarto de hóspedes e Tyler para o quarto dele. Mais tarde naquela noite, castiguei Tyler. Tirei o celular dele pelo fim de semana e disse que ele não poderia receber amigos em casa durante um mês. E sim, antes que o Reddit comece a espumar de raiva, eu sei que Ethan começou a briga, mas Tyler não é inocente nisso. Ele provoca, fala baixinho pelas costas, murmura insultos e age como se fosse superior a todo mundo da casa. Ele alimenta esse conflito e depois posa de vítima. Também castiguei Ethan. Disse que, se algo parecido acontecesse de novo, eu o mandaria de volta para a casa da mãe. Mas aparentemente isso não foi suficiente para Lisa. Na manhã seguinte, Lisa estava furiosa. E nem era pela briga. Ela estava irritada porque eu castiguei o filho dela de novo. Disse que eu não tinha esse direito, que eu crio o caos e depois tento agir como disciplinador, como se fosse a figura de autoridade da casa. Eu disse que ela não podia esperar que eu ficasse parado enquanto nossa sala virava um ringue de luta. Ela respondeu que é isso que acontece quando você força pessoas que se odeiam a dividir o mesmo espaço. Então ela soltou a bomba, queria que eu mandasse Ethan embora e imediatamente disse que eu também precisava sair de casa pelo menos por um tempo para as coisas se estabilizarem. Eu disse que não iria jogar meu filho na rua sem ter para onde ir. Ele cometeu um erro, sim, mas Tyler também não era inocente, e a recusa de Liz em admitir isso faz parte do problema. Ela respondeu que estava cansada de tentar justificar meu comportamento para o filho dela. Eu disse que ela deveria se preocupar mais com o fato de Tyler ter me tirado da conta compartilhada do Xbox e trocado a senha, inclusive das contas ligadas aos jogos pelos quais meus filhos pagaram. Ela apenas deu de ombros e disse, talvez seja hora de cada um ter o próprio espaço. Então, sim, mandei Ethan de volta para a casa da mãe. Não porque eu quisesse, mas porque não queria mais gritos naquela casa. No mesmo dia, arrumei uma mala e fui ficar na casa do meu amigo Eric. Lisa disse que precisava de tempo para pensar, mas, sinceramente, parecia mais que ela só queria casa livre de qualquer pessoa com meu sobrenome. Antes de sair, tentei conversar com Jake. Ele foi o único que lidou com toda essa situação como um adulto. Disse a ele que apreciava o fato de ter devolvido o Xbox antes e perguntei honestamente o que ele achava de tudo isso. Ele apenas olhou para mim e disse, acho que tudo saiu do controle porque você não queria machucar ninguém, mas acabou machucando todo mundo. Isso ficou na minha cabeça. Não tive resposta. Ainda não tenho. Agora estou na casa do Eric e sinceramente não sei mais em que pé as coisas estão. Lisa e eu trocamos mensagens ocasionalmente sobre contas da casa, mas nada pessoal. Nenhum sinto sua falta. Nenhum quando você vai voltar. Tyler não disse uma palavra e duvido que se importe se estou lá ou não. Mas ainda não me sinto o idiota da história. Eu nunca odiei Tyler. Nunca tentei fazê-lo se sentir inferior. Não o expulsei de casa quando chamou meu filho de nomes, jogou coisas ou me bloqueou das contas compartilhadas. Continuei aparecendo. Continuei tentando participar. Mas, no fim das contas, sempre ficou claro que Liz e Tyler eram uma unidade, enquanto meus filhos e eu éramos outra. E, por mais que eu tentasse juntar esses dois lados, nunca funcionou. Ainda espero que Liz esfrie a cabeça e perceba que éramos mais fortes como equipe. Que isso não precisa ser o fim. Mas, neste momento, estou sentado no quarto de hóspedes da casa do meu amigo me perguntando se destruí meu relacionamento porque me recusei a favorecer o filho dela. Talvez o Reddit ache que eu sou um caso perdido. Mas eu ainda acredito que estava tentando fazer a coisa certa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso deixou de ser sobre um Xbox há muito tempo. Você destruiu a dinâmica da sua casa enquanto continuava se apoiando nessa defesa de eu não sou o vilão, ignorando completamente como suas ações afetavam os outros. Você deixou Ethan se mudar para casa sem qualquer aviso, sabendo perfeitamente que o ambiente já era um barril de pólvora. Isso não foi proteger seu filho. Foi usar ele para testar os limites da Lisa. Depois, você castigou Tyler de novo após outra briga física em que o seu filho começou tudo. Não importa se Tyler também não era inocente. Ethan escalou a situação. Ethan partiu para a agressão física e sua resposta foi castigar o outro garoto novamente.
Nesse ponto, isso já não é só favoritismo. É ilusão. Lisa terminou tudo porque percebeu que você não iria mudar. Você nunca trataria o filho dela com o mesmo respeito que trata os seus. E sinceramente, parabéns ao Jake por ter sido o único adulto naquela casa. Ele viu esse desastre vindo de longe e tentou sair silenciosamente antes que tudo descarrilhasse de vez. Comentário 2. Sua atualização inteira grita, e eu tentei ser o pacificador, mas tudo que você fez piorou a situação. Você nunca estabeleceu expectativas claras, nunca criou um terreno neutro. Em vez disso, usou dinheiro compartilhado para favorecer seu filho, trouxe ele para dentro de um ambiente hostil sem qualquer preparação e depois agiu surpreso quando todo mundo começou a explodir. Tyler não te bloqueou da conta do Xbox porque é maligno. Ele fez isso porque você deixou claro que as coisas que deveriam ser compartilhadas, na verdade, pertenciam ao lado da sua família. Você quebrou a confiança, então ele tomou controle da única forma que podia. Ele tem 17 anos, não é burro. E a Lisa não te expulsou porque você castigou Tyler. Ela te expulsou porque você se recusou a tomar uma posição firme com Ethan. Nunca existiu um cenário em que os dois meninos pudessem viver juntos pacificamente sem uma intervenção séria. E você entrou nisso achando que bastava deixar as coisas esfriarem. Você não é o vilão da história, mas foi o fraco dela. E às vezes isso é pior. Comentário 3. Você continua agarrado à ideia de que estava tentando fazer a coisa certa, mas o que realmente fez foi colocar a si mesmo no centro de todos os problemas. Sempre era sobre como você se sentia traído, desrespeitado ou preso no meio da situação. Enquanto isso, Lisa estava tentando controlar os danos entre um garoto que já se sentia excluído dentro da própria casa e um parceiro que se recusava a controlar o próprio filho. Vamos ser honestos, você trouxe Ethan para aquela casa sabendo que ele iria causar conflito. Você esperava que Lisa lidasse com isso e que tudo eventualmente se acalmasse. Mas no momento em que as coisas explodiram, você castigou o filho dela de novo. Esse foi o seu terceiro strike. E não se esconda atrás dessa frase de eu não queria favorecer ninguém. Você favoreceu, sim. Só não queria admitir que escolheu o próprio conforto em vez da justiça. Você nunca seria um verdadeiro padrasto para Tyler. Apenas o namorado da mãe dele com opiniões fortes. É por isso que agora você está em um quarto de hóspede se perguntando por que a família que ajudou a destruir não quer você de volta.